Olá pessoal, nesse exercício nós temos dois gráficos, um de pressão pela temperatura e outro de volume pela temperatura, associados a transformações que uma certa massa de gás ideal sofreu. E aí o exercício quer que a gente defina os tipos de transformações que ocorreram em cada um desses gráficos. Então pessoal, como nós temos as relações entre as variáveis de estado do gás, que é a pressão, volume e temperatura, nós teríamos que lembrar aqui da equação que relaciona essas variáveis, que seria a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Como essa massa de gás está sofrendo uma mudança nesses valores, porém o exercício não cita que essa massa mudou a sua quantidade, não foi acrescentado mais massa, nem foi retirado certa massa desse gás, o número de mols dessa massa não vai sofrer alteração. Então, esse produto NR, ele vai ser constante, não vai sofrer mudança nenhuma. O produto N vezes R, o R já é a constante universal dos gases, e o número de mols não vai mudar porque a massa de gás não vai sofrer alteração. Então, para a gente identificar o que cada gráfico significa, eu vou olhar primeiro aqui no gráfico 1 e vou perceber que a pressão ela está no eixo Y. Então, eu vou isolar a pressão. Vai ficar o produto N vezes R vezes T dividido pelo volume. E aí o que acontece? Esse gráfico é de pressão pela temperatura. Como esse gráfico ele é uma reta crescente, esse gráfico ele está associado a uma função matemática, uma função afim, do tipo AX. Aqui, se a gente prolongasse esse gráfico, né, até o eixo X, ele iria cortar, essa reta iria cortar aqui na origem, não teria o coeficiente linear B de uma função matemática do primeiro grau. Então, seria uma função afim do primeiro grau que tem um coeficiente angular e mostra para a gente a relação entre a grandeza do eixo Y e a grandeza aqui do eixo X. Conforme a gente varia a grandeza do eixo X, nós temos valores diferentes para a grandeza do eixo Y. Então, conforme a gente aumenta a temperatura, a pressão está aumentando. É o que esse gráfico 1 está mostrando para a gente. Então, se ele é uma reta, significa que o valor NR sobre V, ele seria o coeficiente angular dessa reta. É o coeficiente angular da reta. E quando a gente tem uma reta, esse coeficiente angular não muda o seu valor, é uma constante. Tudo isso daqui seria uma constante. Então, o produto NR sobre V, como ele vai ter um valor constante, significa que o volume desse gás é constante nessa transformação. Transformação a volume constante a gente pode chamar de transformação isocórica. Então, a gente poderia ficar aqui entre o item D e E. Isocórica, porque o volume não mudou, pelo fato de ser uma reta crescente. No gráfico 2, nós temos uma relação entre volume e temperatura. Então, eu vou isolar o volume, porque ele está no eixo Y. Vou deixar isolado o volume. Vai ficar NR vezes T dividido pela pressão. E aqui, novamente, nós temos uma reta. É uma função de primeiro grau, uma função afim. E o volume, conforme a temperatura vai crescendo, conforme a temperatura cresce, o volume do gás também vai aumentando. Nós temos essa relação direta entre temperatura e volume. E como o formato desse gráfico é uma reta, o produto NR sobre a pressão, essa razão NR sobre a pressão, também tem que ter um valor constante. Para que esse gráfico tenha esse formato de uma reta, essa expressão toda tem que ser constante. Conforme a temperatura varia, mesmo a temperatura variando, isso daqui não vai mudar. Então, se
o NR a gente já sabe que é constante, a pressão também tem que ser constante para que a razão permaneça igual. E aí, transformação a pressão constante, a gente chama de isobárica. Transformação isobárica. E aí, nós ficaríamos com a alternativa correta desse exercício, a alternativa D.